Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estarmos aqui reunidos novamente, né? Reunidos para o workshop de comunicação não violenta, um caminho para a construção da paz, com Mariane de Macedo. Nós, do NRSP, o organizador deste evento, estamos muito gratos por Mariane ter conseguido esse tempo em sua agenda e estar conosco até aproximadamente às 16h30 hoje, horário holandês, né? Quanto à dinâmica do workshop, Mariane vai explicar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que, como profissional, Mariane é psicóloga clínica, servidora pública, trabalhando no sistema prisional com tratamento penal e individualização de pena. Na seara espírita, é trabalhadora da Sociedade Espírita Ismael Eilers, não sei se estou falando certo, Eles. é, em Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. É membro do Núcleo de Espiritualidade do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, membro da AMERGS, Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e da AME Brasil, Núcleo de Psicologia e Espiritismo, e no projeto Acenda uma Luz, Prevenção de Abuso Sexual Infantil. Coordenadora de estudos da série psicológica Joana de Anges, na AME Brasil e Federação Espírita Brasileira, FEB. Candidata analista pelo Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul. Mariane, seja muito bem-vinda. E agora a palavra com você é sua. Então, assim, para mim é uma alegria, né, poder estar com vocês, né, compartilhar justamente deste conhecimento, né, que é a da comunicação não violenta. A gente sabe, né, o quanto é difícil a gente conseguir se comunicar, né, e a comunicação não violenta, ela não começa, o meu interesse pela comunicação não violenta, ele não começa a partir da violência do mundo. Ele começa a partir da minha própria violência. Então, acho que é oportuno eu colocar aqui para o grupo como que nasceu essa vontade de estudar sobre comunicação não violenta. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita agilidade mental. Geralmente, quando a gente tem uma agilidade mental, a gente tem uma tendência a querer que os outros compreendam as coisas exatamente como a gente está pensando. Então, é claro que nós ficamos extremamente intolerantes, exigentes, né, e violentos automaticamente com os outros, porque a gente já compreendeu e não cabe na nossa cabeça como que o outro não compreendeu da mesma forma. Então, eu já estava na seara espírita e há alguns anos e não tinha jeito de eu conseguir organizar isso dentro de mim. E certa vez eu fiz uma prece e pedi para os amigos espirituais: olha, ou vocês me ajudam a ser menos violenta, ou afastar da seara espírita, porque não tem cabimento um espírita agir desse jeito truculento como eu, né, tenho agido ultimamente. E aí, vocês vejam, olha o poder da prece, né? Eu fiz a minha prece e me cai um livro da prateleira, né? Acidentalmente. E quando eu pego esse livro, ele abre exatamente numa página que falava sobre a questão da não violência e de assertividade. E eu passei, a partir daquele momento, a estudar. Então, eu estudo muito sobre assertividade e comunicação não violenta. O fato de eu fazer parte do sistema prisional, na justiça existe um trabalho chamado de justiça restaurativa, e que eles usam os princípios da CNV para trabalhar com todas essas questões. Então, a gente, no sistema prisional, é muito comum a gente trazer para a nossa prática esse conhecimento da comunicação não violenta para tentar justamente com que a gente, de alguma forma, possa trabalhar essas pessoas que estão constantemente, né, inseridas neste ambiente de violência. Então, os servidores, eles se apropriam dessa temática e a gente consegue, inclusive, fazer alguns trabalhos com alguns perfis de preso e temos resultados muito positivos. Então, nós temos um grupo, né?
no Ministério Público, e a gente se reúne mensalmente para alimentar, né, essa nossa comunicação não violenta. Então, a gente se abastece através de vivências, de círculos de construção de paz, né, mensalmente, para que a gente possa sempre se comunicar sem violência. Porque se a gente descuida, a gente já está sendo impositivo, a gente já coloca uma palavra, às vezes, mais enfática, e acaba muitas vezes não se dando conta nesse cotidiano o quanto nós somos violentos. E, infelizmente, nós somos muito belicosos ainda, né? E a gente fala muito aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós, os gaúchos, a gente demarcou os nossos limites aqui, né, o nosso território, né, através das batalhas, né? Então, o Rio Grande do Sul só se separou do Uruguai e da Argentina em 1827, na Batalha do Ituzaingó. Antes disso, nós guerreávamos o tempo inteiro, né? Tanto é que não existe investimentos maiores na metade sul, porque a gente estava sempre em guerra, né? Então, vocês vejam que a gente não está inserido por acaso no contexto onde a gente vive. Então, ou seja, uma gaúcha na metade, né, sul, né, aonde não existia demarcação de fronteiras, então extremamente belicosa. Então, o que que foi? Olha a sabedoria divina. Agora você vai estudar para aprender, menina, né? Que nós estamos na comunicação não violenta. Mas, gente, o que que eu quero trazer assim, ó? A partir do momento que a gente entende essa dinâmica, que a gente consegue se inserir nesse contexto da comunicação não violenta, é algo que você nunca mais retrocede. É algo que nos convida, que nos chama, para que a gente possa realmente assim, ó, construir efetivamente pontes, né? E parando, né, com essa abordagem de colocar muros e ser excludente nas nossas relações. Então, eu começo a fala, né, dizendo da onde nasceu e trazendo então aqui já de imediato uma poesia da Cora Coralina, tá? Então vamos lá para a tela, tá? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, eu estou. Só me- Hã? Eu estou. Todo mundo está? Tá, tá. Então só confirme para que a gente possa ir conversar. Então, assim, a Cora Coralina começa assim. Não sei se a vida é curta. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à nossa vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, quando a gente escuta isso, o que é que a gente sente? O que essa a poesia ela traz para o nosso corpo? Automaticamente, se a gente parar para pensar, ela nos enche, inclusive, de bons sentimentos. Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento que essa poesia trouxe? Rapidamente, numa palavra, alguns sentimentos que a poesia trouxe. Vamos lá, Acolhimento. Maria. Hã? Acolhimento. Acolher o outro. Acolhimento. Quem mais? Braços, Abraços. Quem mais? Afeto, Como? afeto, afeição, Afeto. Aham. Quem mais gostaria de compartilhar algum sentimento? Carinho, Carinho, olha aí.
né? Cuidado. A bondade em si, né? O coração bom, né? Hã? Bondade. Quem mais? O cuidado. Aprendizado. Olha só, cuidado. Aham. Quem mais? É Então, isso, gente. para resumir, amor. Aham. Então tá. Então vejam assim, ó, em pequenos instantes, em poucos instantes, o que que aconteceu conosco? Nós fomos envolvidos por essa afetividade que a poesia nos trouxe. Então, se em alguns minutos nós podemos acessar este lugar em nós, aonde o afeto está presente, aonde desperta o melhor de nós, por que que nós não podemos fazer com que isso ocorra na nossa vivência e nas nossas relações? Então, é um questionamento que a gente precisa estar fazendo o tempo inteiro. Será que esses lugares, eles estão escondidos dentro de nós? Ou nós podemos estar construindo constantemente, né, esses sentimentos, essas emoções e trazendo para a nossa vivência? E nós não estamos aqui dizendo que, eventualmente, a gente não vai se deparar com uma emoção que seja contrária a isso. Mas a gente pode, no momento que nós estivermos contactando com aqueles sentimentos que nos atravessam, né, como a raiva, como trazendo agressividade, a gente pode, da mesma forma que a gente construiu, que a gente se permitiu sentir algo, né, que nos atravessou, a gente também pode trazer de volta esses sentimentos que nos acolhem, que nos trazem o amor, né, que trazem a nossa afetividade de volta. E é justamente este movimento que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso encontro, de ver como a gente pode fazer para que a gente não permaneça 24 horas impregnados, né, nessas emoções que nos desestruturam e que nos adoecem, tá? Vamos adiante, então? Aqui nós começamos, né? Então, Marshall Rosenberg, ele é um americano psicólogo e ele era mediador. Marshall Rosenberg, ele trabalhava com crianças que tinham medidas socioeducativas, que para nós aqui no Brasil, eu não sei como é que é para vocês aí, seriam aquelas crianças que tinham cometido, jovens que tinham cometido delito, mas não tinham alcançado a maioridade para estar no sistema prisional, mas que estariam, tipo assim, para nós aqui seriam, hoje em dia a gente chama de fase, a antiga FEBEM, né? Então, eles estariam, né, institucionalizados, né, e num processo, então, de aprendizado. E ele acreditava que somente a violência, né, permanecer nesse ambiente de violência não ia fazer com que ninguém progredisse, que ninguém melhorasse. Aqui estão algumas obras deles, não se preocupem que depois eu vou mandar o material para vocês. Estará disponível, não se preocupem que vocês vão ficar com esse material. Então, o que que a gente pode observar, né? Que existiu todo um estudo, uma preparação de Marshall Rosenberg para ele poder nos trazer essa ideia de comunicação não violenta, tá? Então, ele diz o seguinte, que por detrás de todo comportamento violento existe uma necessidade não atendida. Tudo aquilo que é exagero, né? Com certeza é porque existe uma ausência. E nós precisamos entrar em contato com essa ausência para que a gente possa entender por que que nós estamos tendo uma atitude tão extremada. E aí ele nos traz, então, essa proposta que vai nos possibilitando alinhar o nosso pensamento. Então, que por detrás de um comportamento violento existe uma necessidade não atendida. Vamos trazer isso para a nossa realidade interior. Quantas vezes a gente grita, quantas vezes a gente quer ser ouvido e acha que o caminho para que os outros nos atendam é através do grito. O grito, ele deixa o outro surdo, mas não faz com que o outro atenda uma necessidade que seja nossa. Então, com certeza, não é através da violência e do grito que o outro vai atender uma necessidade que é interna a nós. Às vezes a gente está querendo buscar o reconhecimento,
a gente está querendo buscar o respeito, a gente está querendo buscar outras coisas e comunica de uma maneira disfuncional e o outro não compreende aquilo que a gente está querendo. Vamos adiante, então. Então, quais são as 5 principais necessidades socioemocionais, então, do ser humano? A necessidade de pertencimento. Gente, necessidade de pertencimento é algo muito forte. Eu trabalhei por algum tempo, com dependentes químicos, né, então num hospital geral, e assim, a coisa que eu mais ouvi era justamente aqueles dependentes químicos dizerem que eles não se sentiam pertencentes ao grupo familiar, que ele sempre estava à margem do. Então, todos nós precisamos nos sentir pertencentes a um grupo e principalmente a este grupo familiar. É o nosso primeiro caminho, é esse grupo familiar. Identidade positiva. Então, a partir do momento que você pertence ao grupo, você precisa construir essa identidade positiva. Onde é que constrói a identidade positiva? Dentro do grupo familiar. Então, à medida que você vai conseguindo entender quem é você, quais são os seus valores, quais são as suas qualidades, aquilo que é seu, que está sendo construído, você vai entendendo e pode passar por muitas dificuldades na vida, mas se você tem uma identidade positiva a respeito de você, se você tem valores morais construídos dentro de você, fica muito mais fácil de você lidar com aquilo que está no externo. E aí, automaticamente, você tem o quê? Uma autoestima elevada, né? Porque você se reconhece como alguém merecedor de amor, como alguém que faz a diferença na vida de pessoas. E aí, automaticamente, você não precisa do reconhecimento de fora. Você reconhece, né, quem você é. Você reconhece que tem valores suficientes para lidar com as adversidades. Então, quando alguém te critica e diz, olha, você é uma pessoa muito egoísta, né, você não vai se ofender com aquilo, porque afinal de contas, se nós estamos no mundo de provas e expiações, o egoísmo ainda prepondera, né, na maioria da sociedade. Então a pessoa não está dizendo nenhuma novidade quando ela nos chama de egoísta, quando ela diz que nós somos orgulhosos, somos, pela nossa imperfeição moral. Mas você reconhece que está fazendo muita força para sair disso. E eventualmente você vai ter episódios egoístas, você vai ter episódios de orgulho, mas que você está batalhando para ser alguém melhor. Automaticamente a gente vai entendendo que todos nós fomos gerados por um homem e uma mulher que nos conceberam, então, neste mundo, e aí você vai tendo noção de ser amado e de amar e poder também ser amado, né? Porque assim, independente do que nós vivenciamos nas nossas experiências familiares, nós já temos um motivo suficiente para agradecermos a estes que nos deram a vida, que são os nossos pais. Bendita reencarnação, né? Que nos possibilitou que a gente estivesse aqui num novo projeto reencarnatório tentando ser alguém melhor. Então, com certeza, independente daquilo que nós vivenciamos, nós podemos sim dar conta da existência. E aí? Mas se nós não tivemos essas necessidades aqui socioemocionais atendidas, aí é que a gente vai conversar posteriormente, falando então dos episódios de violência e vendo como é que a gente pode melhorar essas questões em nós. Olha, Maria, eu não estou aí no frio, mas ó, tá saindo uma tossezinha. Eu peço licença para vocês aqui só para tomar algo aqui enquanto eu estou falando. Tranquila. Vamos adiante, então. Quais são, então, os 4 componentes da comunicação não violenta? Primeiro deles, observação. Observar. O que está acontecendo? Quando alguém está falando conosco, a gente observa. Calado, apenas observa. Quando a pessoa faz uma crítica, a gente tem que tentar entender assim, o que eu senti quando a pessoa falou isso? Como eu me sinto? Eu me sinto de que forma? E qual a necessidade? Quando ela me critica, eu tenho necessidade de quê? De sair disparando, de brigar, de discutir, tentar entender qual é a nossa necessidade. E aí, a partir disso, desses primeiros passos, a gente faz o pedido. Então, pede para a pessoa, para talvez ela comunique aquilo de uma forma
mais assertiva, menos violenta, para que a gente possa tomar contato com aquela informação, talvez no primeiro momento seja nova para nós, né. Então alguém vem e faz uma queixa de que nós estamos falando muito alto e a gente talvez não tenha ainda, noção que nosso tom de voz é muito alto, e aí a pessoa vem e aquilo ali soma como algo muito negativo e a gente acaba pessoalizando. Então a gente faz o pedido: "Olha, talvez você precise se comunicar de uma maneira, menos enfática para que isso não me abale tanto", né. Então aí a gente faz o pedido. Nós vamos falar agora de um por um, para poder ficar mais claro. Então, a observação, ações concretas que estamos observando e que afetam o nosso bem-estar. Então digamos que tem uma pessoa na nossa frente que vai falar para a gente a respeito dos nossos atrasos na casa espírita, tá. E aí a pessoa começa a falar, o que que a gente precisa fazer? É silenciar, a gente não vai se defender, a gente não vai escutar para poder agredir a pessoa, não, a gente vai apenas escutar e observar, tentar perceber o que que a pessoa está querendo nos dizer, então a gente fica quieto. E gente, aqui eu digo para vocês, essa parte ela é extremamente desafiadora. Porque a nossa tendência é quando o outro fala qualquer coisa, que seja que nós que a gente interprete como uma crítica, como uma repreensão, a gente já está pronto para saltar no outro e se defender. Então é muito difícil essa parte, é desafiadora, essa primeira, esse primeiro princípio que é da observação. Mas aí a gente vai se treinar, no primeiro momento a gente talvez não consiga, mas depois a gente vai dando conta disso sim, tá. Então, aí, olha, o outro falou e a gente entra em contato com olha, o que que eu estou sentindo? Eu senti muita raiva. Quando a Maria me disse que eu estava chegando atrasada no centro espírita, eu senti uma raiva da Maria. Entra em contato, né. Como nós nos sentimos em relação ao que nós estamos observando. Então observamos a atitude do outro, né, e sentimos o quê? Raiva. E aí a gente vai entrando em contato com essa raiva, né, e ver qual é a nossa necessidade. Quais são os desejos, os valores, as necessidades que estão gerando esses sentimentos, né. Então eu senti raiva, porque eu não me sinto suficiente. Então eu tenho a necessidade de ser reconhecida e quando o outro está me dizendo que eu chego atrasada, ele não está me reconhecendo nos meus valores, ele está me reconhecendo nas minhas imperfeições. E aí, eu não sei lidar com isso. Então, vejam, eu tenho uma necessidade não atendida, e aí o outro ainda vai lá e diz para mim que eu, além daquilo que eu precisava, eu sou insuficiente. Então imagina como isso nos abala. Por isso que nós precisamos ter este movimento, né, de observarmos, entendermos o que nós sentimos, para ver qual é a nossa necessidade. O que que não está sendo atendido? Quando o outro vai lá e nos traz um feedback a respeito da nossa postura, tá? E olha que o outro foi extremamente amoroso, né, e nós ainda assim não entendemos. E aí a gente entende por que que muitas pessoas são dissidentes na casa espírita, né, porque eu não sei aí na Holanda, mas aqui no Brasil, acho que não tem gente só da Holanda, a Geisa está aí, né. Então, então vamos dizer aí na Europa, né. Então aqui no Brasil a gente aprendeu uma palavrinha, no movimento espírita que chama melindre. Eu não sei se aí tem, né. É quando as pessoas alguém fala alguma coisa para alguém e a pessoa fica toda melindrada, assim, toda ofendida, tá. Então nós temos essa palavrinha então aqui que a gente usa. E aí quando a gente entendeu que se melindrou, né, em vez de ir para casa ir embora da casa espírita, a gente tenta lidar com isso. "Bom, mas será que essa pessoa não tem razão em estar me dizendo isso? Já que eu chego atrasada todos os dias sim, começa a atividade às 8 horas e aí eu todas as atividades eu estou chegando, né, às 9h45. Então tem alguma coisa, realmente talvez a pessoa esteja com dificuldade". E aí a gente vai pedir então para a pessoa, né, então que são ações concretas, que pedimos para enriquecer a nossa vida. Então a gente vai dizer assim:
Olha, tenta me explicar melhor então o que está acontecendo. Eu precisava que você não fosse tão enfática na sua fala, porque isso está me pegando de surpresa. Embora eu perceba que eu estou chegando 15 minutos depois, ainda para mim é muito confuso. Então você vai fazendo o pedido daquilo que você precisa. Eu preciso que você tenha paciência, eu preciso que você entenda que os meus horários de saída do trabalho, da minha atividade laboral até chegar na atividade espírita, né, eu preciso me deslocar, então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. E aí você começa então a ter uma comunicação mais assertiva quando você fala do que você necessita. E aí o outro também vai conseguir compreender, tá? Então assim, ó, tem aquela história, né, de que o mestre propunha, né, para que alguns cegos descrevessem aquilo que eles estavam vendo. E aí colocaram um elefante, né, então teve um cego que tocou na tromba do elefante, e aí ele disse que via então, né, uma taquara. O outro, né, tocou no corpo do elefante, ele disse que era um muro, né. O outro tocou na perna, ele disse que era então, né, uma flauta, e o outro tocou no rabo, ele disse que era uma cobra. Então, o que que nós temos aqui? Será que eles estavam errados quando cada um descreveu alguma coisa? Né? Não, eles não estavam errados, mas cada um teve uma percepção, porque foi a parte que eles tiveram em contato. Então, aí é que entra, né, a nossa percepção. Então, a percepção é algo que precisa ser respeitado. Não é porque eu percebo de uma forma que todas as outras pessoas têm que perceberem da mesma forma que eu percebo. E aí é que a gente muitas vezes é violento, porque, olha, daqui a pouco, se eu enxergo todo, se eu estou enxergando, se eu tenho visão e eu não sou cego, qual é a minha percepção? Você não está vendo que isso aí é um elefante? Tá? Mas as pessoas que estavam ali, elas pegaram as partes do elefante, então elas não viram o todo. Então, a pessoa, às vezes, que ela comunica de forma violenta, ela talvez tenha percebido o todo e não respeita que o outro indivíduo tenha visto apenas uma parte, ele tenha percebido apenas uma parte. E é aí que nós nos tornamos, então, exigentes para com as outras pessoas e não respeitando aquela individualidade que talvez ainda não tenha despertado, totalmente. Vamos adiante. Então, para isso nós precisamos o quê? Desenvolvermos a empatia. E a empatia, às vezes nós temos uma uma um entendimento equivocado sobre empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro, empatia é compreender o outro, é dar o espaço para essa escuta ativa que qualifica o diálogo para que o diálogo amoroso aconteça. Então, quando nós falamos de comunicação não violenta, a gente também vai falar o tempo inteiro de empatia, que é compreender o outro, e de escuta ativa. Sempre que o outro falar conosco, nós precisamos desenvolver a empatia para tentar compreender, nós precisamos compreender o que o outro está dizendo, mas para isso a nossa escuta precisa ser ativa. Para a escuta ser ativa, nós, então, precisamos entender que é preciso observar, preciso entender o que sentimos e trazer a nossa necessidade para que a gente não se defenda e tenha uma escuta ativa para que esse diálogo amoroso aconteça, tá? Então olha ali, ó, o que eu estou observando e sentindo e do que eu necessito. O que peço para ficar bem? O que você está observando e sentindo? Qual a sua necessidade? E o que você está me pedindo para ficar bem? Veja, todo esses critérios, né? Então, esses princípios da comunicação não violenta, eles precisam estar ativados em nós para que a gente realmente possa, então, através dessa escuta ativa, facilitar esse diálogo amoroso, tá? Gente,
Tá fazendo sentido essas questões que eu estou trazendo? Tá muito complicado? Me deem uma sinalizada aí se eu estou muito técnica ou se está ficando claro a minha comunicação. Tudo bem até aqui? Então tá, vou seguir então. A essência então da CNV é uma abordagem que se apoia, então, na empatia, na autorresponsabilidade, né, e na autenticidade. Quando nós usamos a CNV, nós precisamos ser autênticos, né? Então, o que que nós vamos fazer, né? Buscarmos esse conjunto de habilidades de comunicação, que eles estão apoiados na comunicação com qualquer pessoa. Então, quando nós somos autênticos, nós não estamos falando para o outro porque a gente quer destruí-lo, a gente não está falando no outro, com o outro porque a gente quer ofendê-lo. Não, a gente está sendo autêntico. Eu preciso, meu amigo, organizar com você o seu horário para que você não corra tanto na saída do trabalho e que você possa estar presente aqui nas nossas atividades, porque você é muito importante no nosso trabalho. Olha que fala autêntica, que fala amorosa, que fala, né, conectiva, que a pessoa está expressando, então, neste momento, que ela usou esses princípios da CNV. O que precisamos, então, aprender para praticar a CNV? Tá? Então, olha, se nós não tivermos, então, aqueles 5 princípios lá, socioemocionais construídos, né, de pertencimento, da autoestima lá. Então, o que que a gente precisa fazer? Lembrem que eu disse que eu ia trazer depois? Então, olha, nós não temos, né, esse sentimento de suficiência, essa autoestima elevada, nós não estamos ainda habilitados para amar e sermos amados, porque nós nos sentimos insuficientes. Então, o que que nós precisamos fazer, né? As perguntas e os silêncios são mais importantes que as respostas. Isso, olha, por que que as perguntas e os silêncios são mais importantes? Porque a gente observa, entra em contato com o sentimento e entende quais são as nossas necessidades. Então, vamos lá. Olha, evitar as formas de comunicação alienantes da vida. Aquela comunicação que é sempre defensiva, que nos aliena, que faz com que a gente não busque outros caminhos, que a gente utilize sempre do mesmo caminho para resolver tudo. Sempre o caminho que a gente encontra é o da vingança, sempre o caminho que a gente encontra é do grito, sempre o caminho que a gente encontra é o da ameaça, tá? Então, é sair disso, né? É buscar outras formas de comunicação que nos tirem dessa alienação. Aprender a observar sem julgar, identificar e expressar os sentimentos. Então, eu não julgo o que o outro está dizendo, eu não julgo, olha, o outro não é caridoso, não é fraterno quando ele fala a respeito do meu comportamento, né? Então, ou seja, assim, falta caridade para aquela pessoa que está falando comigo. Não, sair disso dessa forma alienante, tá? Assumir, né, responsabilidades por nossos sentimentos, da escravidão emocional ou da libertação emocional. Então, ou seja, assim, eu estou escravizado nesse sentimento, né, que ninguém gosta de mim. As pessoas deveriam gostar de mim, mas elas não gostam de mim. Então, eu estou escravizado neste entendimento, nessa percepção, tá? Então, pedir aquilo que nos enriquece como seres humanos, né? Então, ou seja, assim, olha, eu preciso que você fale num tom mais baixo, eu preciso que você me ajude a sair deste comportamento, né? Então, aí você vai pedir aquilo que nos enriquece, que nos traz para uma condição, né, mais amorosa, para uma condição menos alienante e que nos tire, sim, dessa escravidão emocional. Aí a gente vai conseguindo fazer os pedidos, tá? O que precisamos então aprender, né, novamente, para praticar a CNV? Nós continuamos aqui então. Reconhecer o poder da empatia, ou seja, nós precisamos tentar estar muito próximo do outro para compreender aquilo que ele quer conosco. Ele não quer nos destruir, ele não quer nos humilhar, ele não quer ser superior a nós. E embora a gente saiba que existem pessoas
e ajam desta forma. Mas como nós estamos falando de alguém que quer conversar conosco, nós não estamos colocando aqui esses atributos. Mas a gente também vai falar das pessoas quando elas estão agindo dessa forma. Então, aprender a receber com empatia. Então, o que que o outro está querendo de nós? Aqui no aprender a receber com empatia, a gente já vai conseguindo ter uma ideia quando o outro efetivamente está numa situação de poder, né, de prepotência, que realmente ele tem a intenção de humilhação, porque aí ele não fala com esse tom assertivo. Porque quando você quer construir pontes, você é autêntico e você é amoroso. Quando você quer construir mundos, você é arrogante e prepotente. E aí é quando nós precisamos aprender a receber com empatia. Então, o que que o outro está trazendo para nós? Então, quando nós recebemos de uma forma empática a autenticidade do outro, nós vamos então estar a caminho dessa construção da ponte. Mas se o outro está sendo arrogante e prepotente, nós não temos como receber com empatia se nós não estamos no mesmo processo. Se a gente está querendo, sim, abrir o nosso coração para a conversação, né? Aí a gente já percebe. Então, expressar nossa raiva de forma plena. A gente pode expressar, olha, eu estou com muita raiva, mas a gente não se agarra no pescoço do outro. A gente não é violento com o outro. A gente expressou que está sentindo a raiva. Eu estou com muita raiva de ser chamado a atenção, mas eu quero que você me ajude a entender essa raiva que eu estou sentindo. E aí, quando a gente pede, faz o pedido para o outro nos ajudar, esta raiva, ela diminui, porque ela foi expressada, porque nós admitimos que estamos sentindo raiva. Então, conectarmos de forma compassiva consigo mesmo. Gente, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: nunca é o outro, tá? O autodescobrimento, o princípio do autodescobrimento é que nunca é o outro. Nós temos que parar de responsabilizar o outro por aquilo que a gente sente. Se o sentimento é nosso, é nós que temos que resolver. Tá? Então nunca é o outro, sempre somos nós. Então, trazermos, né, para essa nossa realidade interna. E aí o 10º, né, acreditar que podemos ser autênticos e empáticos. Então, quando a gente entende que nunca é o outro, que o que nós sentimos está dentro de nós, é nós que temos que resolver isso. E aí, ao trazermos para nós mesmos, nós conseguimos, então, né, construirmos essa autenticidade dentro de nós, tá? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala a respeito da verdade. E diz o seguinte assim: a verdade, tanto na luz quanto na sombra, sempre é a verdade. Então, conectarmos com essa nossa verdade interna. Eu ainda sou violento, eu ainda tenho muita raiva dentro de mim, mas faz parte da minha condição de imperfeição moral. E aqui é importante a gente parar um pouquinho e olhar para isso, tá? Ou seja, somos seres imperfeitos. Nós ainda não somos seres iluminados. E quando a gente tem essa crença de que nós somos os mais iluminados, que nós somos os mais perfeitos, nós caímos então neste personagem de perfeição e acabamos nos alienando numa fantasia, né, de superioridade. Essa fantasia de superioridade nos afasta das pessoas. Por quê? Porque se nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para este lugar, mas ainda não somos imperfeitos. A gente se mete em cada encrenca, a gente se mete em cada disputa desnecessária. Nós criamos, gente, tanta necessidade que a gente não tem, que às vezes, quando chega o final do dia, a gente diz: eu não acredito que eu consegui fazer isso, né? Com quantos anos de estudo na doutrina espírita, com quantos anos que eu estudo Joana de Ângeles, e eu ainda me meti nessa encrenca, como é que pode? Né? E aí a gente vai olhando, pode,
porque somos imperfeitos. Então, quando a gente lida com isso com naturalidade, né, entendendo que somos imperfeitos e que a gente está nesse processo de autodescobrimento, a gente não fica querendo ocupar lugares que nós ainda não temos a capacidade, né, que nós estamos apenas construindo. Então, que é esse lugar de perfeição, tá? E aí a gente vai, sabe, desconstruindo, né, essa arrogância, essa prepotência, né, esse egoísmo. E às vezes as pessoas dizem: "Ai, como você é egoísta", e a gente se ofende muito. "Como você é orgulhoso", a gente se ofende, né? E, gente, é egoísmo. O que que é isso? É o ego exacerbado, o ego adoecido, né? Então a gente, quando estuda a Joana, a gente sabe o quanto isso está presente na nossa vida. A gente não pode se ofender com o outro, e sim reconhecer: "Não, eu estou no processo sim de autodescobrimento, e isso ainda é presente na minha vida. Não sou a pessoa pior do mundo, mas eu não sou ainda esse ser evoluído". Os seres evoluídos, gente, estão lá nos mundos divinos. Nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, passando, graças a Deus, para a regeneração. E a gente vai conseguir construir esse mundo de regeneração com a cultura de paz e a comunicação não violenta. Então, veja, é uma ferramenta que a gente hoje está trazendo aqui para a gente colocar no nosso dia a dia como possibilidade de evolução, tá bem? Olha só. Então, vamos adiante, tá? Olha as estratégias, olha as ferramentas, gente, tá? Olha aqui o egoísmo aparecendo de novo, né? Então, nós temos que usar as estratégias, já que a gente entendeu que está no mundo de provas e expiações, que somos imperfeitos, né? Então, o egoísta, ele cuida então somente das suas próprias necessidades. Ele não consegue ter empatia, ele não vai ver o outro, né? Para você conseguir perceber que existem outras pessoas que também têm necessidades, assim como nós precisamos, né, sair deste comportamento egoísta, né, para poder incluir as pessoas na nossa vida e termos então um entendimento de inclusão, né? Então, o que que a gente faz? A gente desenvolve, olha os dois círculos ali. A gente sai, né, se utiliza dessa estratégia, né, ou incluindo os outros, saindo deste ambiente que é só nosso, exclusivo, né, totalmente autocentrado, para construirmos então esse comportamento altruísta, né? Então, nós não podemos ser os extremos. O altruísta, ele cuida somente da necessidade dos outros, e o egoísta das suas necessidades. Então, nós precisamos estar ali no caminho do meio. Vocês lembram quando Kardec, né? Kardec, ele é conhecido pelo quê? Pelo bom senso, o caminho do meio, tá? Vocês vejam que nós estamos usando uma ferramenta de pessoas que não são espíritas. E vocês vejam o quanto nós estamos conectando aquilo que o espiritismo e que a Joana nos traz, né, para essa nossa realidade aqui. Então, veja, são ferramentas que a gente está se utilizando, mas que elas estão muito presentes naquilo que a gente estuda no espiritismo e na proposta da Joana, da nossa benfeitora Joana de Anjos. Então, Kardec nos fala do caminho do meio. E aqui, olha, o caminho do meio ali dos círculos é a inclusão, cuida das necessidades de ambos, tanto das nossas quanto do outro, né? Então, nós não vamos para os extremos. Vamos tentar pensar, gente, aqui, deixa eu ver se eu tenho algum instrumento aqui. Eu vou pegar aqui o meu fonezinho, né? Para a gente poder olhar aqui, né? Então, veja o movimento de pêndulo, né? Olha, o pêndulo, ele está aqui parado. Quando você dá movimento, ele vai de um extremo ao outro. Tanto um extremo como o outro, ele é prejudicial. E quando ele volta depois do movimento para aqui no meio, a gente alcança o equilíbrio, tá? Então é justamente isso que a lâmina está nos mostrando, né? Da gente ir sim pela construção desse caminho do meio, que é inclusivo, e atende tanto as nossas necessidades como a necessidade do outro. Então saímos do extremo e vamos para o caminho do meio. E aqui nós temos, então, essa lâmina cheia de chaves, né? A gente pode usar várias chaves. Então, as estratégias são as ações que nós utilizamos para cuidar das nossas necessidades. Tem algumas pessoas que vão usar, então, né, para atender às suas necessidades, a violência. Mas aquele que está nessa proposta de cultura de paz, ele vai se utilizar, então, de uma chave
e abre uma porta que seja mais assertiva e menos violenta, tá? Então, a intenção de conexão, como é que é essa intenção de conexão, tá? Olha aqui, ó, em voz alta, como é que eu falo? Eu me sinto, eu preciso de, né? Então, aqui nós estamos falando de uma expressão que seja autêntica. Ó, em voz alta, né? A empatia com o outro. Você sente, você precisa, tá? Em silêncio, ó, como ele ou ela se sente, do que precisa. Quando a gente vai desenvolvendo, a gente se coloca no lugar, mas sempre tenta entender, né, em pensamento, o lugar do outro. Quando o outro está comunicando, né? O que aquela pessoa sente quando eu falo num tom de voz mais alta? Do que será que ela precisa, né? Então eu vou tentando entender o que que o outro precisa. E aí veja, olha a empatia, eu estou tentando compreender o que o outro precisa. Talvez o outro precise que eu fale num tom mais baixo. Talvez o outro precise que eu não fale, porque talvez ele neste momento esteja tão sensível que a minha fala pode machucá-lo. Vamos tentar pensar numa pessoa que está passando por uma experiência de depressão. Será que o outro estando deprimido é realmente um momento de eu trazer algo para ele que talvez vai exigir tanto daquela pessoa? Então, quando eu tenho esse entendimento de empatia, talvez eu possa compreender que este não é o momento, né? Então, a pessoa está passando por um processo de separação, está vivendo um luto. E aí eu quero que a pessoa chegue no horário, enquanto o que ela está precisando de mim é acolhimento, é a empatia, é o cuidado, é o consolo, é o esclarecimento. Então, talvez eu possa chamá-lo para dizer para essa pessoa: olha, eu estou aqui junto com você, né? Eu imagino, porque a gente não pode dizer que sabe o que o outro sente, porque a gente não sabe, cada realidade é interna, pessoal. Eu imagino como você está se sentindo, tá? E traz a pessoa para junto de si. Então, talvez esse momento não seja o momento de eu falar que ela está chegando atrasada na casa espírita. E aí sim, eu estou desenvolvendo sim, né, a empatia pelo outro, tá? E em silêncio, né, a autoempatia, como eu me sinto e do que eu preciso, né? Então, ou seja, o outro está falando que eu estou chegando atrasada na casa espírita, né? Como é que eu estou me sentindo? Ah, eu estou me sentindo criticada. E do que eu preciso? Ah, eu preciso que o outro me acolha, que o outro me entenda, que o outro fale isso em outro momento, porque eu estou muito sofrido. Não é aquela pessoa que está sempre buscando que os outros sejam condescendentes e resolvam a sua vida. Aí é diferente, né? É diferente. Então, por exemplo, assim, existem algumas pessoas que estão sempre arrumando desculpas e querendo que os outros resolvam a sua vida. E aí nós estamos falando de um adulto que não cresceu e quer permanecer na infância psicológica e que não quer cumprir os seus compromissos e vive dando justificativa para não ser adulto. E aí sim, você precisa estar conversando com essa pessoa com autenticidade, com empatia, com amorosidade, para que ela consiga perceber que essa conduta infantilizada às vezes prejudica todo um grupo, tá? Queridos, tudo bem até aí? Tá? Eu vou perguntando, porque daqui a pouco eu estou falando, falando, falando e me passo. Vamos lá. Então, adiante. Então, a essência da CNV é cuidar da autenticidade, do poder da presença amorosa, da empatia, da vibração que vem do coração, oferecendo espaço para o outro ser, aquilo que ele consegue ser, aquilo que ele é, então se sentindo aceito por quem está trazendo essa comunicação. Então, veja, nós estamos falando de uma relação amorosa, gente, tá? Então, é cuidar com autenticidade, é eu poder trazer do meu coração esse sentimento, né, para que ele realmente, neste espaço de fala, exista uma presença amorosa, né? Então, com empatia e com essa vibração. E a gente que estuda, né, a doutrina espírita sabe a importância da vibração. Por isso que a gente vê assim, você sabe que tem muitas pessoas que brigam pelo WhatsApp, né?
tá? A gente está vendo uma comunicação violenta pelo WhatsApp. Quando você tem uma pessoa que às vezes é mais sensível, é preciso que você faça um áudio para a pessoa. Porque se você só escreve, a pessoa pode se sentir ofendida. Aí, como você foi fria na sua mensagem. Então, às vezes, tem pessoas que são mais delicadas que você precisa botar a sua vibração naquele áudio. Olha, eu não vou poder chegar no horário porque eu estou presa no trânsito, então eu peço que você me perdoe, então, pelo atraso. Você botou a vibração. Aí, se você escreveu assim, vou chegar atrasado por causa do trânsito. Olha a diferença disso, tá? Então, vibração é isso. Então, quando você tem uma fala amorosa, que você olha no olho da pessoa, ela sente que você não está a criticando. Ela sente que você é genuíno. Ela sente essa autenticidade, porque tem uma vibração neste campo de fala, né? E aí você está oferecendo esse espaço para o outro também trazer de volta aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está necessitando, né? E aí a comunicação ela realmente flui. Então, a maneira de lidar com os conflitos, né? Então, qual é a maneira da gente lidar com os conflitos, né? É a gente poder estar olhando que gerou, às vezes, essa comunicação, ela gerou um conflito, e ter, e primar sempre pela qualidade do relacionamento. Mas isso vai ser influenciado pela forma com que você comunica isso, né? Se você comunica de forma violenta, você vai diminuir a qualidade do seu relacionamento. Se você comunica isso de forma amorosa e autêntica, você vai conseguir resolver o conflito e vai automaticamente melhorar a qualidade do seu relacionamento. Então, isso precisa estar presente. Isso é CNV, a comunicação não violenta. Tá? A amizade ambiental no trabalho, ela é fundamental para a qualidade de vida, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, não se sentindo superior a ninguém, né? Não se sentindo, olha, porque eu sou o líder, porque eu sou o chefe, né? Porque eu sou o chefe, eu mando e tu obedece. Não, isso é chefia. Agora, quando você exerce liderança nos grupos, né? Você prima pela qualidade, né, de vida daquelas pessoas que estão ali sendo lideradas para você. Você está orientando, né, você está trazendo essa bússola para a vida das pessoas, mas isso não precisa ser de forma autoritária. Então, a diferença, né, aqui eu já coloquei alguma coisa do mundo virtual, né? A gente também no mundo virtual precisa ser menos violento, tá? Então, a inteligência de relacionamentos. A inteligência desses relacionamentos, ela nasce do quê? Desse entendimento que precisa dessa conexão, né, e essa vibração ela vem do coração, né, de como nós nos colocamos, às vezes, inclusive, gente, como nós gesticulamos, porque é muito natural, às vezes, por exemplo, assim, ó, dentro de casa, você como mãe, você olhar para o seu filho e dizer assim: "O quê? Você já passou por essa experiência?" Né? Ou seja, nada, eu não falei nada, a gente não falou, mas os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa vibração, às vezes é tão autoritária que o filho já conhece, né? Não tem ninguém que nos conheça melhor que os nossos filhos, gente. Olha, eu vou te dizer. E quando eles dizem assim, ai, você é tão gentil lá na casa espírita, e aqui você é a mesma pessoa lá na casa espírita, né? Gente, eles assim, ó, deflagram a nossa conduta. Eles nos tiram o personagem, eles nos tiram a máscara, e a gente às vezes fica louca de vergonha. Em casa a gente é autoritária, prepotente, violenta, e lá na casa espírita a gente, ai, meus irmãos, com a maior amorosidade do mundo. Às vezes em casa a gente não tem. E aí os filhos tiram essa máscara e a gente fica assim se sentindo desnudado diante daquela realidade que eles nos trazem, principalmente quando eles são adolescentes, né? Então, ou seja, a gente às vezes pode até não falar, mas os nossos gestos dizem o quanto nós somos violentos, tá? Eu vou trazer uma historinha, né? Um companheiro espírita nosso contou.
Ele disse que ele estava indo passar o feriadão em Gramado. Gramado é uma região muito bonita aqui do Rio Grande do Sul, né? Tiverem oportunidade, talvez alguns de vocês já conheçam, e quem não conhece é um lugar muito bonito, um lugar turístico assim. Mas para você chegar em Gramado é cheio de curvas, né? Então a estrada é totalmente sinuosa. E aí um desses companheiros, né, viu que tinha algumas vacas atravessando a estrada, né? E aí ele veio, então, buzinando e abriu o vidro, começou a, começou a gritar para as pessoas assim, vaca, 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 né? E buzinando. Por quê? Porque as pessoas podiam se acidentar, né? Então ele foi um longo tempo. E aí as pessoas tinham as respostas mais inusitadas do mundo, né? Então, aí ele dizia, alguns respondiam, o senhor é um porco, o senhor é um cavalo, o senhor é isso, o senhor é aquilo, né? E tudo. E na verdade, o que ele estava fazendo era tentando dizer que tinha vaca no, né? Então, que as pessoas fossem mais devagar. Ele estava indo devagar, buzinando, dando, né, sinalizando, mas ao mesmo tempo ele gritava, né, mostrando que tinha vaga, né? E aí algumas pessoas interpretaram aquilo e devolviam. Então, aí o senhor é um porco, o senhor é um cavalo. Então, ou seja, faziam o xingamento, tá? Então, vejam a nossa comunicação, né, codificada, e aí a tendência que o outro tem a revidar. Então, a gente precisa, né, perceber essa comunicação, né, que a gente está tendo, tá? E as conexões, né, que a gente está estabelecendo. Então, olha aqui, ó. Existem 4 modos de resolvermos os conflitos, né? O autoritarismo, a permissividade e a negligência, tá? Gente, autoritarismo não resolve conflito. Autoritarismo só nos faz, né, travarmos a comunicação. Quando eu sou autoritário, é assim, ó, a família está reunida para resolver alguma situação, digamos, o casal está reunido com os filhos para resolver alguma situação em relação aos filhos, né? E aí o pai diz assim, eu vou conversar com vocês, mas eu não tenho opinião. Isso é autoritarismo. Então, você não vai dialogar. Se você não vai mudar a sua opinião, você não está disposto a dialogar. Então, isso é autoritarismo e não tem como resolver conflito dessa forma. A permissividade. Quando eu fecho os olhos, eu não quero falar sobre o assunto. Eu sei que existe algo acontecendo, mas eu não quero tocar no assunto, porque entrar no assunto vai me fazer discutir a relação. A gente encontra isso muito, né? Nos relacionamentos entre casais. Às vezes a companheira quer conversar com o companheiro, mas eles não querem discutir a relação, e aí eles são permissivos muitas vezes, né? Vocês querem um modelo mais clássico que de permissividade, que é assim, para não discutir a relação entre a cartão de crédito. Isso é permissividade. Então, ou seja, eu não discuto a relação, mas eu entrego o cartão de crédito. Isso é ser permissivo, tá? Então, e a negligência? Eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, mas eu vou empurrando com a barriga, eu vou deixar. Chega uma hora que eu vou tentar resolver isso. Só que às vezes, quando a gente para resolver, para conversar sobre o assunto, o filho já é dependente químico. O filho já está conversando com pessoas na internet que têm, então, né, uma vertente violenta, né, que já está fazendo parte de um grupo, né, a nível de internet que os pais nem têm noção com quem ele está conversando pela negligência, porque eu vou empurrando as coisas com a barriga. E a proposta, então, da comunicação não violenta, que é a resolução conjuntiva, que é quando você entende que nós não estamos aqui por acaso, que nós estamos juntos no mesmo grupo, e que estar nesse grupo nos requer responsabilidade, e à medida que a gente se responsabiliza pelo nosso lugar no grupo e sabe que nós temos um papel enquanto pais no processo educacional, a gente busca, então, junto com o nosso parceiro, uma atitude resolutiva que possa mudar as circunstâncias que nós estamos vivenciando.
E vejam que eu estou trazendo exemplos do grupo familiar, da nossa dinâmica familiar, porque quando a gente aprende a resolver as questões no grupo familiar, a gente resolve em qualquer lugar, tá? Então nós temos uma atitude resolutiva, tá? Então é o conjunto, como a gente vai resolver isso? E pode ser na casa espírita também, né? Então vamos trazer aquele exemplo do atraso, né? Então, olha, eu percebo que você está chegando todos os dias 15 minutos atrasados, você não consegue pegar a harmonização do trabalho para estar relaxado, para estar disponível, chega ansioso, ofegante aqui por causa da sua correria. Achar juntos uma solução. Quem sabe, em vez de você participar desse trabalho das 20 horas, você começa a trabalhar, a participar do trabalho das 21 horas, né? Porque aí você pode estar mais descansado, já passou pelo processo de harmonização, e você mesmo vai perceber o quanto a qualidade do seu trabalho vai melhorar, porque você é muito importante para nós aqui. Olha, gente, quem é que vai se ofender com uma fala dessas? Né? Não tem violência, é autêntica, é amorosa, né? É conectiva. Ela traz para junto de nós a pessoa, porque ela não está se sentindo desvalorizada e desrespeitada, porque nós falamos com amorosidade, tá? Então, ou seja, nós estamos então ofertando a essa pessoa uma resolução. Você acha? Aí você passa para a pessoa dar a opinião dela. E aí você vai vendo que vocês vão tomando uma resolução em conjunto, né? Aí, o que que você constrói nessa pessoa? O sentimento de pertencimento. Ela se sente pertencente a esse grupo porque você deu voz para ela, você ouviu, você foi buscar a necessidade dela naquele momento, tá? Então, vamos lá. Vamos em frente. O autoritarismo, já falamos, né? A maior vaidade é achar que as nossas percepções são únicas, são a única verdade, quando na realidade é somente um ponto de vista, né? É um ponto de vista que é seu, né? A vista apenas de um ponto. Você está enxergando apenas por um lugar, né? Então você vai ser autoritarista, autoritário, tá? O autoritarismo, né, a lógica dele sempre é punitiva. Então, as necessidades do outro não importam, as minhas necessidades são mais importantes. Então, nós entramos, o autoritarismo, ele está ali nessa linha do egoísmo, né? É só a minha necessidade que existe, o outro não me importa. Eu não estou me importando se o outro está sofrendo. Eu não estou me importando se a pessoa sente, né, com o que eu estou falando. Então, aí nós nos tornamos totalmente agressivos, tá? Porque a necessidade do outro não existe, tá? Em relação à família, olha, se a gente perceber essa imagem, a gente já está vendo esse pai autoritário, né? Impõe o que eu desejo sem me importar com a situação dos demais. A criança está ali, sentadinha no chão, né? Muito menor que esse pai, diminuída, e o pai está ali usando do autoritarismo, né? E aí, às vezes, o autoritarismo ele destrói a autoestima, né? Às vezes não, sempre ele destrói a autoestima do outro, né? Porque você está sempre fazendo as coisas erradas. Você não faz nada direito. Olha só, é isso. Quando eu digo nunca ou sempre, eu estou derrotando a autoestima de um ser humano. Sempre você repete do mesmo jeito. Então, eu não estou dando a oportunidade do outro se modificar. Nunca faz as coisas certas, ou seja, eu sou só isso. Tá? Então, quando você diz isso para uma criança, você está dizendo que ela não pode ser melhor que isso. Então, você se utiliza do autoritarismo e você acaba ofendendo, então, a criança. Então, o ideal, quando você vai falar com uma criança, é você, que é adulto, você se abaixar e o seu olho estar na mesma altura da criança, tá? Porque aí você vai falar assim: meu filho, você é tão inteligente. O que que aconteceu com você que você agiu desta maneira? Tu está falando da atitude da criança. Tu não está dizendo para ela que ela, todo esse tempo, ela não fez nada certo, né? A sua atitude surpreendeu a mamãe, surpreendeu o papai. O que que houve com você que você bateu no seu colega?
Olha, você está dando a oportunidade para a criança se expressar e dizer: "Ah, papai, a mamãe, eu fiquei com muita raiva. Eu entendo que você tenha sentido raiva, todos nós sentimos raiva, mas o que que a gente pode fazer junto para você para trabalharmos essa sua raiva?". E aí propõe algumas coisas para a criança, né, para que ela possa expressar essa raiva, né. E a gente sabe que tem hoje em dia, assim, ó, muitas atividades que você pode trazer para a criança para ela expressar a raiva, né. Então a gente pode fazer um termômetro da raiva, "Olha, quanto de raiva você está hoje?", né, fazer os bonequinhos, a gente usa muito aqueles bonequinhos do Divertidamente para a criança identificar os sentimentos, né. Então, assim, tem até um bonequinho que às vezes a gente usa, né, com criança, em atividade lúdica com criança, dela poder expressar a raiva no bonequinho, né, então, hã hã, expressando ali naquela almofada ali, toda aquela energia agressiva que ela está tendo. São vários, movimentos que você pode fazer com seu filho, se você entende qual é o seu papel como pai e mãe. E aí você sai do autoritarismo para acolher aquela criança que, se a gente parar para pensar, é um espírito que está reencarnando agora, que está entrando no mundo e que ele precisa ser orientado por quem? Por adultos que sejam psicologicamente maduros. E não por crianças que vão disputar o lugar com ele. Então, qual é o nosso papel como pais? Educadores, né, mas educadores não violentos, educadores que estão ali para acolher, né, para ter empatia, para entender que aquilo que nós percebemos como adulto não é o mesmo que a criança percebe se ela ainda está em construção. Tá? A permissividade, né. E a permissividade, gente, é algo que a gente tem visto muito nessas gerações. Os pais tratam os filhos como reis e rainhas e estão sempre agradando e presenteando os filhos. Muitas vezes trabalham o dia inteiro e se sentem culpados e chegam em casa e têm comportamentos e atitudes permissivas, então compensam os filhos. E aí fazem com que os filhos, inclusive, né, não respeitem esses pais. Por quê? Porque eles têm um espaço, né, egocentrados. Esse ego deste filho, ele é alimentado todos os dias com a compensação. Então, educar sem limites, oferecer tudo na bandeja, em compensação com presentes, cria filhos autoritários e com crises existenciais. Então, toda vez que ele é contrariado na escola, ele é agressivo, porque em casa ele não é contrariado, ele é compensado o tempo inteiro. Então, vejam a permissividade, né. Então, a permissividade, o que que tem? Olha de novo a nossa gangorra ali, a necessidade do outro, né. Mais importante dominam a situação, né. Necessidades minhas, né, então não importa, tá. Então nós como pais, as nossas necessidades não importam, é que necessidade do meu filho é mais importante do que a minha. Então eu saio deste papel de pai e mãe e eu não tenho autoridade, não é autoritarismo, autoridade sobre o meu filho, porque eu negligencio com as minhas próprias necessidades de pai e mãe. Então eu quero ser amiguinho do meu filho, eu quero que o meu filho me ame, tá. Então, os filhos vão nos amar pela relação de respeito que nós construímos e não por essa sobrecarga de consumo que nós ofertamos, tá. Então a permissividade tá, os outros, né, então dominam a situação, o eu, fico submisso e aceito as agressões. Quanto pai, quanta mãe que aceitam serem agredidos pelos filhos em casa. Quantos filhos que acabam batendo nos pais. Às vezes uma criança de 4 anos bate pé e não quer sentar na cadeirinha atrás, no carro. E os pais permitem, porque: "Ah, ela está gritando, ela não quer". Não, ela não quer, mas é preciso. Existe uma legislação que impede da criança ir sentada no banco da frente. E eu preciso respeitar a legislação. Se o meu filho com 4 anos me comanda, o que que vai ser de mim quando ele tiver 14? Tá? Então nós precisamos ocupar lugar de pai e mãe, e não negligenciarmos e sermos permissivos para a educação dos nossos filhos. Toda relação que ela é permissiva, ela se torna uma relação abusiva. E quando a relação é abusiva, as nossas relações são exploratórias. Os outros nos exploram quando nós permitimos relações abusivas, tá?
Importante a gente lembrar disso, gente. Tá? Vamos adiante. Negligência. Fica a ilusão de que a dificuldade não existe. Com essa atitude, muitos conflitos crescem, né? E aqui a gente colocou, né, uma imagem, então, assim, ó, dessas crianças né, pegamos crianças, assim, negligenciadas, por exemplo, assim, por pais que às vezes são até dependentes químicos e que não atendem às necessidades dos filhos, tá? Então, é importante a gente poder estar percebendo, assim, que às vezes não é porque nós temos uma dificuldade financeira que nós precisamos ser negligentes com o nosso filho. E aqui fica mais claro, né? A negligência ela é a evitação, né? Então, os outros, a situação é evitada temporariamente. Lavar as mãos e deixa que as coisas aconteçam, né? E a gente tem o exemplo de Jesus. Então, o que que Pilatos fez? Ele foi lá e lavou as mãos e deixou Jesus ser crucificado. Quantas vezes a gente deixa, né, aqueles que estão sobre a nossa tutela, né, numa situação difícil? E aí entramos então nessa gestão de conflitos. Escutar com interesse a percepção, o sentimento e a necessidade do outro, levando em consideração os nossos próprios sentimentos e pensamentos, e é essencial para a resolução conjunta. Aqui nessa imagem a gente vai vendo uma pessoa de cada lado, um enxerga o 9 e o outro o 6. Eles estão errados? Não, os dois estão certos, porque dependendo do ângulo que você percebe, né, é a sua realidade, é que nem o elefante ali. Né? Quem não é cego enxergou o elefante como um todo, mas os cegos, um tocou na tromba, o outro no corpo, o outro na pata e o outro no rabo. E aí eles tiveram percepções totalmente diferentes. Então, para que exista essa gestão de conflitos, a primeira coisa que precisa estar presente na nossa percepção é justamente, né, entendermos que o outro não percebe como nós percebemos, tá? Maria, quero só te perguntar uma coisa aqui, ó. A gente não falou de um intervalinho, tá? Sim, sim. Só um minuto, deixa eu colocar aqui. Eu não sei se tu marcou para algum momento esse intervalinho, só para a gente tomar uma água, ir no banheiro, dar uma. Não, não, eu sabia, você disse que ia ter uns 15 minutos, mas eu deixei porque você, para ver quando é que você gostaria de Podemos intercalar. fazer, então, às 11 horas agora? Sim, daqui 8 minutos, então, né? Tá? Então aí a gente Isso, faz um intervalinho de alguns minutinhos para a gente tomar uma água, ir no banheiro, tá isso, bom? Pode tá ser? certo. Tá? Sim, Porque vai tá, chegar no conteúdo que eu quero fazer o intervalo, tá bom? Se for tá possível. certo. Então tá. Vamos lá, terminamos esse conteúdo e a gente faz então um intervalinho. Então, a gestão de conflitos, né? Então, como é que a gente chega lá, né, na resolução dos conflitos? A necessidade dos outros e as minhas necessidades. Lembram, ó, o pêndulo, ó? Não estamos nem neste extremo e nem neste. Nós estamos no meio do caminho. Então, compreendidas e importantes as necessidades do outro. As minhas necessidades vistas e importantes, tá? Então, vamos pelo caminho do meio, como Kardec nos fala. Então, diante dos impasses, gente, o que é que nós precisamos de quando nós estamos diante de um impasse, né? Então, diálogo, escuta qualificada. Então, lembram, né? Escuta ativa. A gente precisa observar, entender o que sentimos, né? Saber a nossa necessidade, ficamos com a escuta ativa para podermos desenvolver, então, um diálogo, tá? Quais são as necessidades que nós vamos levantar, né? Diante deste impasse, diante deste conflito, vamos pegar de novo o nosso exemplo do chegar atrasado, né? Então, qual é a melhor alternativa para a gestão deste conflito? Né? Então, o que que aconteceu ali com o nosso personagem? Né? Então, ela fez um diálogo, né, e ficou com essa escutativa, passou a palavra para outra pessoa para ela dizer o que que ela achava dessa possibilidade de troca, então, de horário, para ela se sentir melhor. Então, ou seja, foram levantadas as necessidades, né, para que a gente pudesse, então, gerenciar esse conflito.
Você veja, quando você faz esse movimento, o outro não vai se sentir ofendido. Por quê? Porque você está valorando as necessidades do outro e as suas também, porque você, como um representante de equipe, você precisa fazer com que o trabalho se desenvolva com qualidade. E aí, como você tem essa responsabilidade de organizar as atividades, você precisa atender também às suas necessidades. Eu preciso de ter um número X de trabalhadores naquele horário e eu não estou podendo contar com essa pessoa. Então, né, eu tenho essa necessidade, mas vamos ver a necessidade deste trabalhador. Talvez atenda a necessidade dele passando para um outro horário, tá? Então, ou seja, você está buscando alternativas para gerenciar esse conflito, tá? E aqui, ó, a gente traz, ó, esse livro da Maria Teresa Maldonado, né? Que é bem importante a comunicação entre pais e filhos, gente. Tá? Ele é um livro ótimo, e já que a gente trouxe tanto exemplo aqui, né, a respeito dessa relação dentro de casa, né, ele é uma ótima bibliografia para a gente poder tá melhorando a nossa comunicação entre família, tá? Entre os filhos. O diálogo em todos os ambientes é fundamental para a cultura de paz. Porque, gente, aonde que nasce a nossa violência? Ela não nasce na rua, né? Nós, antes de irmos para a sociedade, nós passamos praticamente, né, os primeiros anos de vida dentro do nosso lar. E se nós temos pessoas que são violentas, a criança dentro do ambiente, ela vai reproduzir essa violência em algum momento. Agora, se nós temos pais que são assertivos, que se comunicam de maneira afetuosa, de maneira amorosa, automaticamente esses filhos vão aprender a serem gentis. As palavrinhas mágicas, que é muito importante a gente, dentro de casa, a gente ensinar para os filhos, né? Me desculpe, com licença, muito obrigado, por favor, né? A gente precisa ter essas palavrinhas mágicas junto com o nosso parceiro, né? Então, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Amor, por favor, você pode fazer isso? Né? Vai passar, tá com os pés sobre a mesa assistindo televisão. Aí vai passar, vai empurrando o outro. Não, amor, com licença, por favor, você pode me dar licença para eu passar? Né? Então, são atitudes que elas precisam serem exercidas dentro do lar. E a intimidade, às vezes, faz com que a gente perca totalmente o respeito pelas pessoas. Um está lá no banheiro, o outro vai entrando no banheiro adentro, né? Então, olha a intimidade, o que faz a gente perder a privacidade, tá? Então, a gente precisa entender, assim, que tem momentos que são só nossos, né? E que a gente precisa manter a nossa privacidade, que se você vai entrar no quarto do outro, né? Ou aonde o outro está trabalhando, você precisa bater na porta. Bate na porta, mesmo que você abra, posso entrar? Com licença. E o filho vai assistindo isso e vai reproduzir esse comportamento, tá? E veja que a gente está falando coisas básicas lá do processo bem inicial de uma criança, mas que precisam estar presentes no relacionamento deste casal, tá? E aí a gente vai fazendo a educação. Gente, educação não é um grande evento. A gente não marca uma reunião para conversar sobre educação. Educação é no dia a dia, é na nossa fala, é no nosso olhar, é no nosso gesto, é no nosso sorriso, é até naquela reprimenda, né? Naquela rosto mais fechado, né? Tudo isso é educação, mas tem que estar presente. Qual o meu papel como educador? Eu sou um educador autoritário, permissivo ou negligente? Ou eu sou este que quer construir, que quer ser um gestor de conflitos? Ou sou este que quer construir junto esse processo educacional no meu grupo familiar, que vai reverberar nos grupos aonde eu estou inserido? Olha, são questionamentos. Estamos fazendo questionamentos, perguntas, para a gente tentar se responder. E essas respostas nossas, elas são fundamentais para a gente poder ter uma cultura de paz. Porque nós
estamos hoje à frente de um movimento espírita, de um movimento que busca, assim, a construção de paz. Tá? Queridos, podemos, então, fazer um intervalinho? Tá tudo bem? Tá tudo bem com vocês aí? Sim, Estão é, sobrevivendo? estamos. Hein? E todo ouvidos para captar aí o que você está trazendo. Então tá. 11h15 retornamos. Tá Aqui certo. 11h15 para mim, né? Tá, e aqui pra gente é 3h15, tá, pessoal? Então, Então tá bem aí não então. esqueçam, hein? 15 minutinhos apenas. 15 minutinhos apenas, tá? Como agora eu estou trazendo a comunicação não violenta, antes da comunicação não violenta, a gente dizia, olha que eu te boto de joelho no milho. Vocês nunca ouviram essa afirmativa, assim? Isso era do tempo das escolas punitivas, né? Hoje em dia a gente nem pode fazer isso, vejam só. É, Então tá. Mariane, eu Oi. trago esse trauma. Eu fiquei ajoelhada por não aprender a ler. Ficava ajoelhada na frente do quadro. Olha só, vocês viram só como a nossa realidade ainda traz muitas coisas punitivas, a gente ainda vivenciou muita punição, né, gente? Comunicação, hein? Na escola. a Então Gil tá, levantou a queridos, 15 mão. minutinhos, tá? Tá bom. Gil, Até Gil, mais. Vai ter sessão, pergunta e resposta? sim, Boa tarde. depois, Tá depois bom. dessa pausa aí, a Mariana vai continuar com, acho que vai ter exercícios também, alguma coisa nesse sentido. Tá ótimo, tá muito bom. Nossa. Maria.